levou cativos, destruiu então a sua cidade, os seus templos, levou consigo os seus utensílios para a Babilônia. Nabucodonosor foi usado por Deus para que isso fosse instrumento de juízo nos judeus. De maneira que este homem também foi movido por Deus. Nabucodonosor também começou a perceber algumas atitudes do próprio Deus tentando falar com ele. Ele se revela para Nabucodonosor através de sonhos. Nabucodonosor então percebe grandes coisas que Deus faz com ele, mas o egocentrismo desse homem era muito grande. Ele era o homem mais importante daquela época. No final do capítulo 4, nós percebemos então que Deus dá uma sentença para ele, porque o seu egoísmo, o seu orgulho foi muito alto, e ele recebeu uma doença que andou por fora do palácio por um período de tempo, comeu capim, até reconhecer que Deus é soberano sobre sua vida. Nabucodonosor reinou em Babilônia por cerca de 43 anos. Conta-nos a história que depois da sua morte, mais 3 reis o sucederam. No capítulo 5, nós vamos então ter um Daniel, agora com mais ou menos 80 anos. 80 anos que ele foi tirado praticamente da sua terra. Ele chega ali em Babilônia por volta dos seus 14, 15 anos, e agora com seus 80 anos, não mais sobre o governo de Nabucodonosor, agora sobre o governo de Nabido. Esse é um outro rei que não está presente nesse texto, porque o rei Belsazar, que agora nós vamos ler, é na verdade o corregente desse rei, é o filho do rei, que está com a autoridade, enquanto este homem, o rei de verdade, está fora, guerreando contra o Império Assírico, que agora, na verdade, o Império Medo-Persa, na verdade, que agora está crescendo e vai levar a Babilônia à queda. Esse é o texto em que agora Babilônia cai. Babilônia vai levar agora a sentença de que chegou o tempo dele, de toda a sua irreverência e de todo o seu tempo, o tempo que já havia sido predeterminado por Deus, quando Jeremias, Isaías já havia falado que existiria um tempo, e um tempo bastante curto, no máximo 70 anos, e agora esse tempo se cumpre, e este filho do rei, agora o corregente, está agora administrando esse período, e ele promove uma grande festa. Mas falar em festa, irmãos, é algo muito interessante para nós, porque nós somos influenciados a viver ao redor de uma mesa. Eu e você gostamos de comer, alguns mais, outros menos. Comer é sinônimo de festa, e organizar festas parece que se tornou especialidade de algumas pessoas, mas também de algumas igrejas. Há algumas pessoas que se especializam em festas. E nós gostamos de festejar, nós gostamos de estar junto com as pessoas, mas existem reais motivos para nós festejarmos. Existem motivos corretos, motivos certos, como o nascimento de um filho, como um aniversário, como algo que nós podemos sem nenhum problema celebrar e congratular com outras pessoas. É diferente das festas da carne que hoje nós podemos ver, por exemplo, no Carnaval, no São João, onde essas pessoas se reúnem não para celebrar alguma coisa, mas para, na verdade, encontrar-se com o pecado, celebrar a festa, na verdade, da carne. Há uma grande diferença entre essas duas coisas, onde uma a paz, a alegria, a outra geralmente a contenda, polícia e pecado. A festa que nós vamos perceber agora no texto bíblico é uma festa em que há orgias, idolatria, bebedeira, irreverência
idolatria novamente, porque é algo que está centrado nesse texto. Eu queria convidar você a ler comigo a partir do verso 1, que diz assim: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro e foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte ao candeeiro na caidura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber o rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltos. Vamos ler por enquanto até aqui. Duas coisas me chamam a atenção nessa primeira parte do texto. Primeiro, a quantidade de pessoas a qual o rei oferece essa festa. O texto nos diz que ele celebra um banquete com 1000 dos seus grandes. Não se conta aqui as mulheres e as concubinas. Então, reflita comigo se mais ou menos, culturalmente, aqueles homens tinham entre 2 e 3 mulheres e algumas 200 concubinas. Então, pense-se por nós, se pelo menos uns estivessem com suas mulheres e com algumas concubinas. Quantas pessoas estariam reunidas nesta festa? Não apenas 1000 pessoas, mas pelo menos umas 5.000 pessoas. Uma quantidade enorme de comida, algo muito exagerado foi feito por este homem para apenas declarar e se esbanjar diante destes nobres. Uma coisa nos chama a atenção é que, além da grande quantidade de pessoas, ele estava querendo mostrar a sua irreverência com relação a tudo que ele estava fazendo. E é por isso que ele vai, então, fazer um ato de reverência, mandando buscar os utensílios da casa do tesouro de Jerusalém. Mas antes de falar sobre esses utensílios, eu queria chamar a sua atenção que estes que foram convidados, não foram apenas convidados. Talvez aquele que não fosse para este banquete poderia também ser ameaçado de morte. Só que, irmãos, ao longo do texto de Daniel, nós percebemos que Daniel se tornou um nobre. Daniel também era um daqueles que era grandes e importantes no reino da Babilônia. Você vai perceber, então, na continuação do texto, é que Daniel não estava nesta festa, mesmo correndo risco de morte. Reputação, piedade
e integridade são coisas extremamente importantes para um homem e para uma mulher de Deus nos nossos dias. Você percebe que por muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com os nossos começos do que com os fins. Olhamos para jovens, até mesmo ministérios que iniciam-se como, como um trem-bala, arrancando tudo, começando e levantando e fazendo grandes coisas. Uma frase me chamou muita atenção, quando por muitas vezes repetido por alguns dos nossos professores ali na pós-graduação, foi a frase de um reverendo, quando ele dizia assim: muito me preocupa com os finais do que com os começos. E um dos relatos de um dos professores contou-lhe sobre o início de um jovem que estava iniciando o seu ministério. E esse pastor então procurou um pastor mais velho, e ele disse: o que é que você acha daquele jovem? E ele respondeu: eu não me preocupo mais com os começos, eu presto atenção com os finais. Como é que você quer terminar a sua vida cristã? Essa preocupação me leva a prestar atenção na minha reputação, na minha integridade, na minha piedade diante do Senhor. Porque quando eu me preocupo com o amanhã, quando eu me preocupo como eu vou estar amanhã, qual vai ser o que as pessoas irão pensar de mim amanhã, me faz então refletir sobre as minhas prioridades hoje. Não me faz negligenciar e nem negociar aquilo que é importante para Deus hoje. E Daniel, ele vem então nessa pegada, sempre respeitando e colocando limites naquilo que ele não poderia ultrapassar. Daniel, quando jovem, ele disse: eu não vou comer das iguarias do rei. Agora, quando velho, com seus 80 anos, ele continua com a mesma posição, dizendo: eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Daniel não estava presente nessa orgia. Havia, irmãos, ali rituais de sexualidade, bebedeiras. Ali há relatos históricos de que pessoas comiam e iam vomitar para comer de novo. E isso se repetia às vezes por 2 ou 3 vezes. A idolatria era presente nesse banquete. A irreverência era presente nesse banquete. De tal maneira, irmãos, que isso faz com que Daniel diz: nisto eu não faço parte. Daniel chega ao final da sua vida íntegro, e nós vamos perceber ainda um pouco mais no próximo capítulo, continuando com ousadia, mesmo diante de um decreto, abrindo as janelas para ser visto pelas pessoas, que ele continua orando ao Deus Todo-Poderoso. A pergunta é: como nós estamos olhando para os nossos dias hoje? Eu fico me preocupando e pensando o que vai ser daqui a alguns anos. Será que nós vamos continuar perseverando? Será que nós vamos continuar observando esses detalhes? Será que nós estaremos firmes? Será que eu e você vamos continuar com uma boa reputação, continuar piedoso e íntegro? É amanhã. Mas isso tudo vai determinar de que se hoje você vai negociar os princípios de Deus na tua vida ou não. Se você hoje vai criar uma linha de resistência e começar a viver a integridade do Senhor na tua história. Precisamos perceber que muito mais importantes são os finais do que os começos. Porque com os finais nós criamos um legado. Com os finais nós ensinamos a outros. Mas com os começos, nós apenas promovemos alguns movimentos.
E movimentos, eles têm a tendência de se levantar, mas também de cair. Daniel, ele permanece íntegro em toda a sua história, dizendo não. Aquilo que era necessário dizer não, mesmo correndo risco de vida. Hoje nós negociamos com as coisas de Deus. Hoje nós temos relações onde eu digo, eu quero, eu não quero, eu faço, eu não faço, eu vou para o culto, eu não vou, eu adoro, eu não adoro, eu namoro, eu não namoro. A gente olha para o sagrado e olha para o sacro de maneiras diferentes. É exatamente o que este rei, que não tem noção nenhuma de Deus, começa agora a desafiar o Deus de Daniel. Este homem, como um filho do rei, que agora está como corregente de Babilônia, não está prestando atenção ao seu redor, ele está celebrando, fazendo uma festa apenas por orgia, mas ao redor de Babilônia está o Medo-Persa. Ao redor de Babilônia está sitiada para entrar na cidade, só que não era fácil entrar naquela cidade. Mas ele desprotege com essa festa. Mas ele tem um agravante quando ele agora manda buscar os utensílios da casa do tesouro. Este rei, ele é impiedoso e irreverente. A impiedade, irmãos, é um desprezo pela religião. A impiedade é falta de respeito ao sagrado. A irreverência é exatamente fazer tudo o contrário ao santo. Nós não trazemos para nós como algo que deve ser praticado e ser respeitado, mas pelo contrário, nós olhamos e começamos a dizer, tanto faz. O que me chama a atenção é que talvez este rei, ele cresceu ouvindo as coisas do seu avô, Nabucodonosor. Ele conhecia o passado. Ele sabia das coisas que estavam guardadas. O rei Nabucodonosor não tocou nessas coisas, estavam guardadas. Ele não ousou tocar naquilo ali, mesmo com toda a soberba do seu coração, mesmo com tudo que Deus havia falado e feito com aquele homem, mesmo sendo um homem extremamente ímpio, mas ele não ousou tocar naquilo que era sagrado do templo de Deus. Mas aquele rei, Belsazar, novinho, chegou e disse assim, eu quero me esbanjar com algo a mais. Eu não quero só ser isso aqui, eu quero fazer algo a mais. Então manda buscar todo o ouro e toda a prata que é do tesouro, para que estes homens, o rei, as mulheres e as concubinas possam beber nas pratas daquilo que era sagrado diante de Deus. A pergunta para nós, irmãos, é que este homem se torna tão irreverente e tão impiedoso, ele desrespeita tanto o sagrado, que Deus determina agora uma sentença de juízo para ele. E não apenas para ele, mas também para a Babilônia. Mas se você prestar atenção, irmãos, nós corremos o mesmo risco de brincarmos com o sagrado. Nós não temos mais utensílios de prata nem de ouro que são utilizados no templo. Nem os instrumentos da Santa Ceia, nem esse altar, nem esse templo, e nenhum templo hoje na face da terra tem essa característica de ser santo. Então, pastor, o que é santo nos nossos dias? A santidade, então, é expressa como algo separado da morada de Deus, que agora está expressa em nós. Aquilo que agora Deus considera como importante para fazermos, isso devemos, então, consagrarmos e nos dedicarmos a fazermos. Importâncias como a nossa prática em santificação à luz das Escrituras, importância como a nossa reunião em comunidade, como algo importante que Deus determina que façamos. Terceiro,
como a prática da nossa missão, que por muitas vezes e muitas igrejas não fazem. Se nós olharmos para o nosso corpo como templo santo do Senhor, se nós olharmos para o ajuntamento dos santos como algo que é prioritário para Deus, e se nós olharmos para a prática da missão de fazer discípulo, essas três coisas são, por muitas vezes, negligenciadas por nós. Negligenciamos o culto. Por muitas vezes não achamos como é importante. Negligenciamos o estudo da palavra, negligenciamos a intimidade com Deus, não cuidamos do nosso próprio corpo. Isso com relacionamentos, com vestimentas, com atitudes, com bebidas, com práticas. E quando não cumprimos também a sua missão, nós também estamos descumprindo e não levando em consideração aquilo que Deus leva em consideração. Perdemos o senso do que é santo, do que é sagrado, porque às vezes nos acostumamos com isso. É tão normal vir ao culto que nós não consideramos isso como algo que deve ser realmente levado a sério, porque Deus leva a sério. Eu me lembro de uma passagem bíblica que fala daquilo que era considerado santo pelos judeus. A arca do Senhor um dia foi tirada do templo e levada pelos filisteus. Mas essa arca causou tanto tumulto nesse país que eles resolveram devolvê-la ao lugar mais próximo deles. Então eles entraram no território, devolveram no lugar mais próximo, e ficou em uma das casas daquela região, bem distante de Jerusalém, bem distante do templo. Ficou ali por 20 anos, ou 28 anos agora, se não me falha a memória. 2 jovens crescem naquele lugar, possivelmente olhando a arca como nunca antes pessoas tiveram a oportunidade de olhar. Aquilo se tornou tão comum para eles que era um instrumento normal. Mas o rei Davi tomou uma decisão, disse assim: eu quero de volta a arca. E pediu para que a arca viesse. Então aqueles 2 jovens que cresceram olhando para a arca não tiveram a observação dos mandamentos, de como deveria cumprir ou levar aquela arca. E aí eles colocam em uma carroça, e com o balançar da carroça, a arca começa a cair, e um deles estende a mão para segurar a arca, e ele é fulminado na hora. E o texto diz que por um ato de irreverência, quando ele toca na arca, ele é fulminado na hora. E aí, dessa vez, tomam-se uma atitude diferente, tomando os sacerdotes, e a cada 6 passos que eles dão, eles param, sacrificam, e dão mais 6 passos para levar a arca. E a cada 6 passos, até chegar na arca, não mais agora levando numa carroça, mas como era mandado pelos instrumentos de Deus, nos ombros, 4 homens dando os seus passos para levar com reverência. Deus considera o que é santo, irmãos, algo que devemos levar a sério. E este homem aqui não levou a sério. Na verdade, ele foi impiedoso, irreverente e imoral. Uma ação totalmente contrária de Daniel. Enquanto Daniel tem uma boa reputação, é piedoso e tem integridade, o rei é o contrário de Daniel. Ele é impiedoso, irreverente e imoral. O que me assusta é que por muitas vezes, irmãos, nós não estamos vivendo como Daniel. Estamos mais parecidos com esse rei, sendo irreverentes, imorais e impiedosos. Como nós podemos medir as consequências disso?
como nós podemos refletir nas nossas atitudes. Eu queria levar você a mais uma vez prestar atenção nesse texto, quando o texto vai dizer que este homem vai levar a uma sentença. Uma mão aparece então numa parede não escura, mas aparece em uma parede perto de um candelabro, onde ela está bem clara, onde todos que estão naquele ambiente podem perceber o que está sendo escrito e o que está acontecendo. O texto diz que este homem, o rei, começa a bater as pernas. Ele começa a temer, ele começa a ter medo. A sua mãe, a rainha, ela aparece na história e chama a atenção para um homem chamado Daniel. Eu queria que você lesse comigo a partir do verso 10. A rainha, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias do seu pai se achou nele luz e inteligência. O rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto havia espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. E se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse: Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer que a respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e encantadores para lerem a Escritura e me fazem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação a estas. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti, que podes dar a interpretação e solucionar os casos difíceis. Agora, se puderes ler esta Escritura e faz-me saber a sua interpretação, será vestido de púrpura e terá cadeias de ouro ao pescoço, e serás o terceiro no reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e os teus prêmios a outros. Todavia lerei a Escritura e lhe darei a interpretação. Pule comigo para o verso 22. Tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração ainda, que saibas tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram introduzidos utensílios na casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho nele. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem e nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificastes. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Neme, Neme, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Neme, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. O texto vai terminar dizendo que naquela mesma noite, Beltesazar foi morto pelos caldeus e pelos medos e persas, e Dário assume o reino da Babilônia. Deus sentenciona com juízo o reino de Babilônia
por causa da irreverência e também algo que Deus já havia predito anteriormente. O que nos chama a atenção, para nós nos determos muito, porque são muitas informações. Primeiro, este rei não prestou atenção aos seus redores. Foi irreverente. O imperador Dário, ele, juntamente com Ciro, começa a cortar o rio, para que, no momento em que o rio secasse, eles pudessem entrar por baixo da cidade, invadir a cidade e conquistar todos, enquanto todos estavam naquele banquetes bêbados. Eles entram, a história conta isso, matam todos e tomam então aquela cidade. Mas o que nos chama a atenção é que esse dedo do juízo de Deus aqui também é falado em outros momentos. Eu queria ler com você o texto que nós iniciamos o nosso culto. Abra aí João, capítulo 8. A partir do verso 8, diz assim: E tendo inclinar-se, a partir do verso 6, isso dizia tentando para terem de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo. Como insistissem a pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. O dedo da sentença que acusa a Babilônia e Babilônia cai. Agora, o dedo de Deus, na pessoa de Jesus, está diante de um momento em que há acusadores acusando uma mulher de adultério, do seu pecado. Jesus está então escrevendo. Não me pergunte o que Jesus estava escrevendo, porque o texto não diz. Não tenho essa capacidade. Mas ele estava escrevendo com o seu dedo no chão, e ele faz uma acusação em forma de resposta a todos aqueles que estavam acusando aquela mulher. E diz: aquele que não tem pecados, atirem a pedra. Então Jesus vem, olha para aquela mulher e diz assim: se ninguém te condena, nem tampouco eu. Agora, vais e não peques mais. Uma coisa é certa, irmãos, todos nós já estamos sentenciados pelo dedo de Deus. Porque nós nascemos em pecado e por causa do pecado, nós precisamos do nosso Salvador. O problema é que por muitas vezes nós estamos mais acusando as pessoas do que sendo perdoados por Deus. Nós estamos mais em um patamar de pessoas que querem mais viver em santidade hipócrita do que estar em relacionamento com Deus. Estes fariseus a quem estava querendo acusar Jesus, eles promoveram ali um momento para fazer com que Jesus fosse acusado. Eles não reconheceram o Santo de Deus. É o que o texto de João vai dizer para nós. Eu vim para os meus, mas os meus não me reconheceram.
Por muitas vezes, irmãos, estamos vivendo uma prática de religiosidade, ou mesmo não tendo prática de religiosidade nenhuma, e somos por muitas vezes acusados por nós mesmos e somos indignos de estarmos na presença de Deus. Não nos sentimos perdoados, não nos sentimos amados. Na verdade, nos sentimos mais acusados. Como é que você está? Como está o teu coração? Como está a tua vida diante de Deus? Como está o teu relacionamento com Deus? Como estão as tuas prioridades? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós somos falhos, mas existe um que pode nos dar perdão. Nós somos pecadores, mas Jesus veio para morrer no nosso lugar. Precisamos sentir esse toque do carinho e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele veio para nos dar vida. E essa vida precisa ser vivida ao exemplo de Daniel, em um mundo totalmente hostil, muito semelhante ao que ele vivia naquela época. Mas precisamos ter reputação, piedade e integridade. Reverência ao que Deus tem dito para nós. O que eu tenho visto, irmãos, é por muitas vezes, hoje nós como igreja do Senhor, tentando viver uma vida isolada da sua missão. Uma igreja que, por muitas vezes, valoriza, entre aspas, o culto, mas tanto faz estar presente ou não. Pessoas que estão indo para igrejas porque entendem que a igreja é o local para vocês estarem, mas não conhecem verdadeiramente o Deus. O santo da nossa vida que nós devemos reverenciar e viver para a glória dele, por muitas vezes ele está muito longe de nós. Vivemos como queremos, fazemos o que queremos. Isso em relacionamentos, em prática, em vida, no trabalho. Não testemunhamos. Como será o teu fim? Mais importante do que família, amizades, mais importante do que trabalho, é a vontade de Deus para a tua vida. O que eu e você podemos fazer diante destas coisas? Hoje eu quero refletir com você. Ao exemplo do que fizemos semana passada, levar a você refletir e praticar. Você hoje tem levado a ser conduzido a estudar, ponderar e reconhecer o que tem sido colocado hoje. Precisamos pensar na nossa vida, na nossa reputação. Precisamos pensar no que Deus tem colocado como importante para as nossas vidas. Mas a pergunta é, o que nós vamos fazer com essas informações que estamos recebendo hoje? O que é que vai mudar na tua vida a partir de hoje, entendendo que o culto é importante, que o teu corpo é santo e que a missão é santa? E que eu preciso reconhecer Jesus como o meu único, suficiente Salvador e viver para a glória dEle. Entendendo que em tudo que Ele tem me colocado na mão, em todas as minhas capacitações, Ele vai estar me guiando e me capacitando mais ainda para fazer tudo para a sua glória. Seja no meu trabalho, nos meus estudos, nos meus relacionamentos. O meu casamento é para a glória de Deus. Não tenho filhos ainda, mas o meu futuro filho é para a glória de Deus. A minha igreja, o meu trabalho, a minha vida, a minha reputação, a minha reverência, a minha integridade, tudo isso é para a glória de Deus. O que você está passando para as pessoas?
Quem você é diante das pessoas quando elas olham para você? Será que você é um santo de Deus? Ou você é mais qualquer um que larga a pedra no chão e vai embora, acusado pela sua própria mente? O que podemos fazer para melhorar a nossa vida? Vamos orar? Pai, nós queremos te pedir